Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos estudar mais um gênero textual que é fábula e também nós vamos estudar o que é parábola. Eu coloquei os dois gêneros textuais juntos porque eles são parecidos e também tem um ponto, na verdade, que vai ser a diferença dos dois. Primeiro, o que é fábula? Fábula, vamos ver agora o que é fábula. Fábula é uma narrativa de caráter ficcional, ou seja, é uma ficção, não é verdadeiro. Uma fábula não é verdadeira. A gente vai ver por quê. Porque utiliza figuras de linguagem para construir uma ideia, E nessa narrativa ou nesse gênero textual, nós temos os animais como personagens. Então, na fábula nós temos personagens aí. Na verdade, nós temos animais fazendo o papel de personagens. E esses animais, eles têm características humanas. Então, a fábula é animais como personagens e esses animais também têm características humanas. Professor, qual é a função da fábula? A função dela é levar as pessoas a refletirem o comportamento da sociedade. Então, através das histórias desses animais que têm ações humanas, características humanas, realizam ou participam de situações humanas, através dessas situações, faz o leitor a refletir sobre a sociedade, ou características relacionadas à sociedade. A questão do leão da força, a coruja a sabedoria. Então, os animais, com as suas características, vão trazer aí uma reflexão da sociedade. Beleza? É o caso da fábula da lebre e da tartaruga. Traz uma reflexão. Beleza? Nem sempre quem é apressado vai conseguir. Devagar e sempre. Beleza? Muito bem. Como podem ser escritas as fábulas? As fábulas podem ser escritas em prosa, ou seja, em parágrafos, em uma narrativa. Também a fábula pode ser escrita em versos. E a linguagem da fábula sempre é simples, objetiva e direta, através dos diálogos. Tá? Sempre tem que ser simples e objetiva. Geralmente as fábulas são curtas, pequenas, tá? Porque vai trazer uma moral. Tá bom? E qual é a estrutura? É simples. No início da fábula a gente apresenta os personagens e as situações em que eles estão. No início é a apresentação dos personagens e do local, da situação e assim por diante. Depois que eu apresento os animais e a situação, eu vou apresentar e vou desenvolver o texto de forma que os personagens façam uma interação em torno dessa situação. Então eu apresento a tartaruga, vou apresentar a lebre e depois eu vou desenvolver o texto em que esses dois vão interagir, vão discutir, você não vai conseguir porque eu sou rápido e assim por diante. Depois que você fez essa interação, você vai para a parte final. Você cria aí um final surpreendente, uma reviravolta, que vai gerar uma reflexão para os leitores. E nessa reflexão sempre vai ter um ensinamento, sempre vai ter uma moral, sempre vai aparecer uma ideia que vai explicar a sociedade, no qual aparece sempre no fim do texto. A moral sempre aparece no final do texto. Tá? Muito bem. Agora vamos para a parábola. Qual é a função da parábola? A parábola nada mais é do que uma narrativa. A gente sabe aí, se você pode assistir o link aqui, o card aqui acima, que fala sobre os elementos da narrativa. Então, é uma narrativa que também usa figuras de linguagem para transmitir ou apresentar uma lição de moral. E as parábolas consistem em histórias que pretendem trazer através dessas histórias ensinamentos de vida. E possui um simbolismo onde que cada elemento na parábola, cada elemento dentro da parábola vai ter um significado. Perceba que lá na fábula, a história inteira tem um significado, mas aqui na parábola, cada elemento da parábola tem um significado específico. Acabei de comer cabelo. Cabelinho aqui. Beleza, vamos lá. Tá? Na parábola, cada elemento da parábola, nós temos aqui um significado específico. Vocês não podem esquecer isso. Só um pouquinho aqui. Professor,
Quais são as parábolas mais conhecidas? Aqui a gente tem as parábolas de Jesus. E nessas parábolas, se você ler lá nos evangelhos, você vai ver que Jesus explica muitas parábolas, tá? As parábolas que ele conta. Então, para a gente terminar aqui, vamos ver a diferença entre parábolas e fábulas. Fábulas, essa aqui é a diferença das duas, tá, galera? Essa aqui é muito simples, a diferença é muito simples. A diferença entre fábula e parábola é simples. Na fábula, os personagens são animais e eles têm características humanas. Se tem animais com características humanas, eu tenho fábulas, tá? Não pode esquecer isso. E se eu tenho uma situação protagonizada, olha aí, quase que eu protagonizada somente por seres humanos, se a situação acontece somente com seres humanos, mas nós temos a parábola da ovelha perdida, tá? Mas quem tem características humanas é o homem. É o homem que vai atrás da ovelhinha, carrega a ovelhinha, vai trazer pro aprisco junto com as 99. A ovelha só faz o papel de ovelha, fugir, só isso, e comer graminha, as 99 lá, tá? Na fábula, os animais falam, têm ações humanas, e já na parábola, os humanos que praticam essas ações, e através dessas ações com os humanos, por exemplo, nós temos a parábola da moeda perdida. O homem, na verdade a mulher que varre tudo e encontra a moedinha, beleza? Então, essa é a diferença. Espero que você tenha entendido a diferença entre fábula e parábola. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou. Eu acredito que você adorou esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Me siga lá nas redes sociais que estão aparecendo aqui abaixo, ó. Beleza? Lá no Instagram, lá no Twitter. Acesse lá o meu site. Então, muito obrigado. Valeu, falou. Tchau!